Olá, alunos do cursinho Voe Alto. Meu nome é Isabelle, eu sou do primeiro ano do Colégio Embraer e eu vou ensinar biologia para vocês hoje, mais especificamente a teoria da evolução. Então, slide na tela. Um pouquinho sobre a teoria de Lamarck. Ela vai ser conhecida como Lamarckismo e ela vai ser uma das primeiras tentativas de explicar a evolução dos seres vivos. Um dos pilares dela vai ser a lei do uso e desuso, que são que os órgãos que são muito usados vão se desenvolver e se fortalecer, enquanto os que não são usados vão tender a atrofiar e a desaparecer. Um exemplo seria um animal que usa muito o pescoço para alcançar as folhas altas, como a girafa, que é o exemplo mais comum. E o pescoço, então, vai se desenvolver para ser mais longo. E Lamarck ele vai falar que quando esse animal se desenvolver, ele vai passar essa característica dele para frente. Então, vai ser a herança dos caracteres adquiridos, que são as características que o animal adquiriu durante a vida e vão ser passadas para o seu descendente. Então, é importante dizer que a teoria de Lamarck ela vai ser substituída, pela teoria de Darwin, porque simplesmente as características que vão ser adquiridas não são herdadas geneticamente, não tem comprovação disso. Então, agora que a ciência evoluiu, a gente vai poder ver que realmente não importa, por exemplo, se eu pintar meu cabelo durante a minha vida, meu filho não vai nascer com o cabelo pintado. Então, as características que eu adquiri durante minha vida não vão passar para o meu filho. Então, por isso, depois de estudos, a teoria não foi mais aceitada. Mas a teoria de Lamarck é bem rápida de se ver realmente. Ela não é uma teoria cientificamente aprovada, mas ela é uma teoria muito importante. Ela vai ser trabalhada com a teoria de Darwin juntas, vai cair em questões, então vejam mais sobre Lamarck do que eu estou explicando aqui, vejam outras aulas, leiam bastante, mas é basicamente isso, a lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Então, é isso de Lamarck. Vamos começar falando um pouquinho sobre Charles Darwin, o que é evolução e tudo. Primeiramente, o que é a evolução? A evolução vai ser o processo pelo qual seres vivos mudam ao longo do tempo. E essa ideia, ela vai ser estudada por muitos cientistas além de Charles Darwin. Mas Charles Darwin vai conseguir perceber que as espécies vão se adaptar ao ambiente por meio de um mecanismo chamado seleção natural. Um mecanismo que a gente já vai estar estudando e já vai estar vendo certinho. E muitos desses cientistas viram de um jeito diferente a evolução. Um deles foi Lamarck. Lamarck vai ser muito importante porque ele vai contrastar com as ideias de Darwin. Então, muitos vestibulares vão cobrar a ideia da diferença dos dois e das suas semelhanças. Então, é muito bom estudar Lamarck junto com Charles Darwin para ver o contraste entre os dois. Mas, bom, falamos sobre Charles Darwin, então vamos falar sobre sua história, né? Um pouquinho sobre a história dele. Ele nasceu em 1809, em Shaftesbury, Inglaterra. Ele demonstrou interesse pela natureza, história natural, se formou em medicina e se dedicou à filosofia natural. Em seus 22 anos, ele vai embarcar no HMS Beagle e vai fazer uma viagem pelo mundo, começando pelas Américas. E nessa viagem vai ser onde ele vai começar a entender mais essa ideia da seleção natural e vai começar a criar essa teoria. Basicamente, essa viagem durou 5 anos, ele viajou por muitos lugares e mais ou menos, alguns desses lugares vão formatar seu pensamento. E um deles que a gente vai estar falando vai ser quando ele encontrou o Milodonte, ou o fóssil do Milodonte. Ele vai perceber que esse animal vai parecer muito com a preguiça. Então ele vai começar a perceber que, nossa, talvez eles tenham um ancestral em comum. Então ele vai começar a pensar agora na hereditariedade, nos ancestrais em comum, como os fósseis vão conseguir provar isso. Enfim, a gente já vai ver isso mais pra frente. E não só isso, como ele também notou nas Ilhas Galápagos duas espécies, não espécies, mas dois troncos da mesma espécie de tartaruga. Um tronco vai estar uma ilha bem seca, bem árida, e a outra vai estar numa ilha mais abundância de matas e mais úmida em si. Bom,
Nessa ilha mais úmida, a gente vai conseguir ver uma tartaruga com um casco mais arredondado e um pescoço menor. Já na ilha árida, a gente, com pouco mato, a gente vai ver essa tartaruga com um pescoço maior e com um casco mais achatado e irregular. Por quê? Porque a tartaruga no ambiente úmido vai conseguir se alimentar melhor desses matos se ela tiver um pescoço menor, porque ela vai conseguir alcançar o chão melhor. Assim como ela vai conseguir se esconder de predadores, já que ela vai conseguir se esconder no seu casco bem arredondado. Diferentemente da tartaruga em lugares áridos, onde ela talvez tenha que alcançar lugares mais altos e mais difíceis, por causa da falta de mata no chão. Então, ela vai precisar de um pescoço maior. Bom, depois de descobrir isso, ele vai perceber que ele vai precisar explicar isso para o mundo. Isso é um grande descobrimento dele, né? Mas como explicar isso exatamente? A gente vai ver. Na publicação de A Origem das Espécies, antes de publicar esse livro, que foi o livro mais famoso dele, ele vai pensar um pouquinho em como explicar essa teoria, certo? Ele vai pensar, então, na criação artificial de animais. Como, por exemplo, de cachorros, ou tipo, quando o ser humano cruza uma espécie em si para criar outra variação dessa mesma espécie. Por exemplo, com cachorros, cruzamento de cachorros, entre outros, né? Alguns exemplos podem ser pombo, enfim. Então, esse cruzamento diferente vai gerar mutações genéticas e mudanças genéticas, que é algo que a gente já vai ver. Mas ele vai entrar na seleção. Vai entrar na teoria da evolução, no caso. Vai ser como o ser humano vai conseguir meio que alterar por meio de pegar animais da mesma espécie que têm características que foram mudadas devido à seleção natural. Ou, no caso, o ambiente no geral, né? Porque foi o ser humano que mudou eles. Mas, mesmo assim, tem um jeito muito mais específico, que é a seleção natural. Como a seleção natural vai ser explicada, né? Bom, para entender a seleção natural, Charles Darwin acabou lendo o ensaio de Thomas Robert Malthus. Ele era um economista e matemático, e no ensaio dele sobre demografia, ele falou sobre que na Europa poderia ter uma superpopulação, e quando a superpopulação alcançasse um nível maior do que o nível de comida, teria uma luta pela sobrevivência, causando a diminuição da população, e causaria que o mais apto sobrevivesse. Depois disso, ele conseguiu perceber que nessa situação do mais apto sobrevive, o ambiente vai servir de filtro. Então, o ambiente vai ser a nossa falta de comida, por um exemplo. Bom, a gente já vai entrar nesse assunto, mas em detalhes. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Então, A Origem das Espécies foi a obra mais famosa de Darwin. Ele vai falar sobre a teoria da evolução e vai argumentar que as espécies derivam de ancestrais comuns e por meio da seleção natural. Esse livro vai causar muitas discussões na ciência, na sociedade e na compreensão da biologia, porque a biologia no século XIX era vista de um jeito diferente do antes e do depois da chegada de Charles Darwin e sua teoria, né? Então, vai ser um alvoroço, porque vai ser a primeira vez que um cientista vai falar sobre o ser humano evoluindo, não nascendo como ele é. Lamarck também falou, mas ele falou um pouco erroneamente, comparando com Darwin. Então, a gente vai ver um pouquinho disso. Né? É muito bom estudar sobre. Estudem Lamarck. Um pouquinho agora sobre os princípios da evolução, né? Bom, os princípios da evolução vão ser um tanto simples. A gente vai usar de exemplo aqui as mariposas na Revolução Industrial. Essas mariposas elas são muito interessantes porque elas vêm de uma espécie chamada Biston betulária. E essa mariposa mais branquinha é basicamente a original. Essa mariposa ela era conhecida por se esconder por meio dos líquens dos predadores. Esses líquens eles eram muito encontrados em árvores em grande quantidade, deixando as árvores brancas, então elas podiam se camuflar bem. Mas por causa da poeira, na poluição industrial, né, com o avanço dela, as árvores foram ficando escuras devido à fuligem. Isso causou com a morte dos líquens e também fez com que as árvores ficassem mais escuras.
Então, as mariposas claras se tornaram mais visíveis a predadores, como pássaros, né? E nesse cenário, uma variação escura da mariposa nasceu, chamada de melânica, que é essa daqui. Ela vai ser criada, ou melhor, ela vai ser desenvolvida desse jeito, porque ela vai facilitar o escondimento, né? O disfarçamento da mariposa branca nas árvores. Então, já que as árvores agora são escuras, ela se desenvolveu preta para conseguir se camuflar. Então, agora a gente vai finalmente entrar em seleção natural e a gente vai começar a falar um pouquinho, né, dos princípios e também a gente vai continuar o assunto anterior que foi falado aqui na origem das espécies, né? Bom, o que é a seleção natural? Como o ensaio de Thomas Robert Malthus falou, né, sobre a luta da sobrevivência e tudo isso que o ser humano teria que enfrentar caso o alimento fosse menor do que a população, a gente vai ver uma ideia parecida no meio ambiente, certo? Porque no meio ambiente vai ter a sobrevivência do mais apto. E a sobrevivência do mais apto não vai ser resumida à força, e sim em como ele consegue se adaptar ao ambiente em que ele vive. Como eles conseguem se adaptar aos predadores nessa situação, né? Então, Darwin vai ver isso. E com a ideia de Thomas, ele vai conseguir basicamente formular melhor e criar o livro dele, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a seleção natural. Ela vai ser o mecanismo central da evolução e basicamente ela vai falar que características vantajosas têm maior chance de sobreviver e se reproduzir. Essas características, quando passadas para a próxima geração, se tornam mais comuns na população, causando a adaptação do ambiente. O que isso quer dizer? Basicamente, ela realmente vai falar sobre como os organismos mais adaptados ao ambiente vão sobreviver mais. Por quê? Vamos dizer que temos um pássaro A e um pássaro B. Vamos dizer que eles vêm do mesmo ancestral. O pássaro B, ele vai evoluir, devido a uma mutação genética que a gente já vai ver, um bico mais achatado. Vamos dizer que na região dele, esse bico mais achatado vai ajudar ele muito a conseguir seus alimentos. Vamos dizer que o pássaro A não conseguiu evoluir desse jeito. Ele vai continuar normal. Já que esse bico vai melhorar a sobrevivência dele, porque vai ser mais fácil de conseguir alimento, ele vai se reproduzir mais, fazendo com que seus filhos também tenham esse bico. E conforme vai passando para frente, vai ser mais comum no ambiente ter pássaros com esse bico. Às vezes, isso pode criar uma espécie completamente diferente. Às vezes vai ser tipo assim, os cachorros têm raças diferentes, então vai ser mais ou menos isso. Enfim, o pássaro A, nesse caso, ele vai se reproduzir menos, ele vai sobreviver menos. Porque ele não vai estar adaptado, igual o pássaro B vai estar. Ele não vai se reproduzir, porque naturalmente fêmeas da mesma espécie prefeririam o macho B com mais força, enfim, mais chances de sobrevivência e tudo isso, até porque, ou talvez o pássaro A não consiga chegar à idade de reprodução, ou enfim, coisas do tipo. Então, basicamente, bem simplesinho. Isso que a seleção natural é basicamente a sobrevivência do mais apto. É como a natureza ela vai pegar características vantajosas do indivíduo e vai tentar manter elas, já que os indivíduos vão conseguir sobreviver e se reproduzirem mais com ela.